quinto período. Continuando então o nosso conteúdo, nós terminamos falando no vídeo passado que o proprietário tem o direito de reaver o que é seu, né? Esse poder de reaver a coisa de quem justamente a detém ou possua é o que a doutrina chama de direito de sequel. E ele vai buscar o que é seu judicialmente por meio da ação reivindicatória, que é o que nós vamos passar a ver agora de forma mais sucinta, já que lá em processo civil vocês vão ver todos os detalhes. Quais são os pressupostos da ação reivindicatória? O primeiro pressuposto é a titularidade do domínio. Então, o autor da ação ele tem que provar que ele é o proprietário. Como que ele faz isso? Se for um bem imóvel, ele vai então provar isso por meio do registro. Se for bem móvel, ele faz isso por meio de uma nota promissória, de um recibo. Se for um automóvel, ele vai provar que é dono do automóvel por meio do certificado de registro do veículo. O segundo pressuposto é a individuação da coisa. Então, o autor da ação, proprietário, ele tem que especificar o que é seu. Então, se for um bem imóvel, se for um lote, ele tem que falar qual que é o tamanho do lote, ele tem que citar as confrontações, né? Confronta com o lote do lado direito, número tal, confronta com o lote no lado esquerdo, número tal, confronta ao fundo, nos fundos, com o lote número tal, com tantos metros, à frente confronta com rua ou com avenida. Então ele tem que dizer isso. Se for um bem imóvel rural, do mesmo jeito. Qual que é o tamanho do imóvel? Com qual propriedade ele confronta? Né? O terceiro pressuposto da ação é a posse injusta do réu. O autor da ação, o proprietário, ele não pode ajuizar essa ação se o possuidor está de forma justa. Né? O possuidor tem que estar lá de forma injusta. Existem alguns efeitos específicos da ação reivindicatória. O primeiro deles é que o possuidor ele tem que devolver o objeto, tem que devolver a coisa com os seus acessórios. Isso está previsto lá no artigo 1218. Se for um possuidor de má-fé e se esse objeto, se essa coisa se deteriora ou se perde, o possuidor então vai ter que indenizar o proprietário pelo valor correspondente àquilo que foi perdido. Uma coisa, isso que eu falei para vocês, está lá no artigo 1216. Algo importante que tem que ser dito é que o possuidor ele tem o direito de retenção, mas apenas o possuidor de boa-fé. E se ele gastou no imóvel, por exemplo, com benfeitorias necessárias, né? Então ele vai falar o seguinte: eu tenho que sair, é verdade, mas eu só vou sair quando for ressarcido daquilo que eu gastei nessa benfeitoria necessária. Isso está previsto lá no artigo 1219. A ação reivindicatória ela é imprescritível. Pode passar o tempo que for, que o proprietário ele não perde o direito de ir reclamar, provocar o judiciário. Tá? A propriedade ela não se extingue pelo não uso. Nós já falamos isso também em aulas passadas. Qual que é o objeto da reivindicatória? O objeto da reivindicatória são todas aquelas coisas corpóreas que se acham no comércio, sejam elas móveis ou imóveis. Quais são as coisas insuscetíveis de reivindicação? Aquilo que não pode ser reivindicado, aquilo que não pode ser pedido na ação reivindicatória. São as coisas incorpóreas. Então, os direitos do autor, uma marca, uma invenção, um segredo
industrial, esses não podem ser objeto da ação reivindicatória. Quem pode propor ação? A ação reivindicatória ela é exclusiva do proprietário. O possuidor não pode utilizar isso. Naquelas situações em que há vários donos, e nós estamos falando do chamado condomínio, e aqui condomínio não é horizontal ou vertical, mas a ideia do domínio comum, qualquer um dos condôminos pode propor ação reivindicatória contra o possuidor, mas os condôminos não podem propor a reivindicatória contra outro condômino, porque ele é também um proprietário. Quando esse imóvel ele for de propriedade de um casal, é necessário então que no polo ativo da ação figurem tanto o marido como a mulher. Então tem que estar os dois lá. E do outro lado, no polo passivo, tem que ter a citação do casal. Não basta ter a citação, não basta a citação do homem, do esposo, ou apenas a citação da mulher. Tem que ser a citação dos dois. Outra situação aqui do polo passivo, do polo ativo, é em relação aos herdeiros. Herdeiro, ele, apesar de não ter ainda o formal de partilha, ele é considerado dono pelo princípio da sesínia, porque a sucessão é aberta no instante da morte. Então a pessoa morreu, no instante que morreu, já transmitiu para os seus herdeiros. Então os herdeiros podem propor também ação reivindicatória. Outra situação é a do promitente comprador. Apesar dele não ser dono, é possível que ele proponha ação reivindicatória. Legitimidade passiva, Quem então vai ser réu nessa ação? O possuidor ou o detentor que possui essa coisa injustamente. Esse é que vai ser o réu nessa ação. Em linhas gerais, são essas as características da ação reivindicatória.